Olá, daqui para frente Baixada Fluminense. E nesta edição a temática acessibilidade. E nós teremos a opinião, a visão de pesquisadores e também o relato com um exemplo prático de uma pessoa com deficiência, para termos aí uma noção de um dos tantos problemas que a pessoa com deficiência vive no dia a dia. Agradecemos aqui a todas as personalidades que estão participando com seus relatos, que prontamente nos enviaram seus vídeos para que pudéssemos compor a edição deste documentário. Nesta edição do Daqui para Frente Baixada Fluminense, nós temos doutora Milene Acosta, advogada, presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Petrópolis, representante da sociedade civil em nome da terceira subseção da OAB de Petrópolis. A professora e doutora Gabriela Ribeiro, doutora em urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em design pela Universidade Federal de Pernambuco, professora e pesquisadora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Belfor Roxo, líder do grupo de pesquisa Território, Cultura e Identidade, cadastrado no CNPq e certificado pelo IFRJ, coordenadora do projeto de pesquisa Acessibilidade e Direito à Cidade, Caminhos para uma Sociedade Educadora. E também Ailton Tutinho, presidente da Associação Anjos com Deficiência. Vale destacar que o objetivo não é uma crítica do tipo pancadas em governos, seja de quais esferas forem, mas sim trazermos aqui reflexões, tanto para governos, mas também para nós, pessoas da sociedade civil, em qual sociedade nós queremos viver e como nós podemos aumentar uma relação de respeito com as pessoas com deficiência. Bem, acessibilidade é o tema desta edição do Daqui para Frente Baixada Fluminense. Vamos conferir. Vídeo documentário Daqui para Frente Baixada Fluminense. É isso aí, além desse desconforto, nossas cadeiras não são preparadas para esse tipo de atividade, para ser carregada. A estrutura dela é para ser tocada. E aí uma cadeira dessa que custa um absurdo, a gente acaba danificando a nossa cadeira. Mas não tem outro jeito nessa situação, porque infelizmente não colocaram um elevador. Por favor. Para que a inclusão seja realmente eficaz, é fundamental que todas as pessoas com deficiência, seus familiares, toda a sociedade conheça a Lei Brasileira de Inclusão, que está em vigor no nosso país desde 2015. Ela foi originária lá da Convenção da ONU, das Organizações das Nações Unidas, e entrou aqui no nosso país. Essa lei veio para o nosso país com status constitucional. A Lei Brasileira de Inclusão está aqui do lado. Aqui está a Constituição, aqui está a Lei Brasileira de Inclusão. O que isso quer dizer? Essa lei não é uma lei qualquer, ela é uma lei com status constitucional. É uma lei até curtinha, são 100 e poucos artigos, muito tranquila de ser lida e fundamental para que todos carreguem essa lei, portem essa lei debaixo do braço para fazer com que os seus direitos sejam garantidos, para que os seus direitos sejam efetivados. O que seria uma cidade educadora? Uma cidade educadora é uma cidade que busca educar e ser educada pelos cidadãos, efetivamente, por novas formas de participação. É uma cidade que possibilita que as pessoas digam que cidade é essa que elas querem e tenham efetivamente voz para conseguir manter essa cidade, para conseguir ter qualidade de vida e dignidade nessa cidade. A gente parte do princípio que toda cidade ela pode ser potencialmente uma cidade educadora, inclusive Belfor Roxo, a cidade que a gente está pesquisando nesse projeto de pesquisa. Hoje em dia, é fundamental que tenhamos calçadas regulares,
o piso tátil para a pessoa com deficiência visual possa ter o seu direcionamento e possa sim usufruir do seu ir e vir independentemente. É muito importante que as pessoas com deficiência sejam empoderadas, que elas saibam dos seus direitos, que elas saibam dos seus deveres e façam valer essa lei tão preciosa que é a Lei Brasileira de Inclusão. A cidade ela é muito diversa, muito ampla, seja qual cidade for, em Belford Roxo não é diferente, então a gente precisa delimitar um escopo da pesquisa, a gente precisa delimitar um primeiro momento para a gente conseguir realizar a pesquisa e a partir daí, de repentemente, a gente focar, a gente continuar a pesquisa. Então a gente entendeu que era importante a gente primeiro pensar nos espaços culturais de Belford Roxo. Por que a gente resolveu focar nos espaços culturais? Porque a gente entende a potência da cultura na vida das pessoas. E principalmente a gente entende que a falta de cultura, nas mais diversas culturas, a gente não está falando só de uma cultura institucionalizada, a gente está falando de uma cultura de dia a dia, uma cultura em que a cultura popular ela também é tão importante como uma cultura dita erudita. Então, a cultura é fundamental para que as pessoas vivenciem essa cidade, é fundamental para que as pessoas realmente tenham vontade de vivenciar essa cidade, tenham possibilidade de trocar experiências socioculturais com as diversas pessoas e com os diversos espaços da cidade e pode contribuir para ser um super vetor de educação para as pessoas. Os teatros precisam ter os seus assentos com acessibilidade, os cinemas, as escolas, todos os prédios públicos precisam ter a sua acessibilidade para que todas as pessoas, sejam elas com deficiência ou não, possam ingressar, possam ter a sua cidadania respeitada. A gente entendeu que era importante as pessoas que vivem em Belford Roxo dizer o que essas pessoas têm de cultura no município. Então a gente realizou um questionário que foi aplicado tanto presencialmente como online, para que as pessoas dissessem que locais são esses que elas frequentam, que locais são esses que elas entendem como espaços culturais. Então a gente, a partir desse primeiro levantamento, a gente conseguiu identificar 16 espaços culturais em Belford Roxo. Quando a gente faz essa comparação desses primeiros dados que a gente teve com o Mapa de Cultura do Rio de Janeiro, que é uma plataforma online do Estado do Rio de Janeiro, que vai mapear todos os espaços culturais de todos os municípios do Estado, a gente conseguiu identificar 12 espaços culturais a mais do que eu tinha mapeado nesse Mapa de Cultura do Rio de Janeiro. Esses espaços que as pessoas falaram foram os mais diversos. Então, tinham espaços institucionalizados, tinham espaços privados, como bares, casas de shows, tinham espaços mais relacionados a atividades religiosas, das mais diversas vertentes. Por acreditar que nós somos um país laico, nós achamos interessante focar em espaços não religiosos e não privatizados, né? Então a gente entendeu que nesse primeiro momento da pesquisa era importante focar em espaços institucionalizados, então nós focamos em três espaços que foram justamente relatados por esses respondentes dos questionários, que são a Casa da Cultura de Belford Roxo, a Praça de Heliópolis e a Vila Olímpica. Qual é o nosso objetivo nesse projeto? O nosso objetivo é que a gente consiga analisar a acessibilidade desses espaços e, a partir dessa nossa análise, propor melhoria aos problemas encontrados. Por que a gente está falando de espaços culturais e de acessibilidade? Porque a gente entende também que a cidade ela é diversa, ela é plural, porque as pessoas são plurais e as pessoas são diversas. Faz parte da constituição do ser humano ser diferente um do outro. E nisso inclui também as pessoas com deficiência. Então, se eu tenho uma cidade que possibilita a inclusão de pessoas com deficiência, eu consigo, inclusive, fazer com que mais pessoas aprendam umas com as outras. Porque não necessariamente eu vou, como eu falei antes, eu vou dialogar com essa pessoa, mas muitas vezes só o fato de eu perceber uma pessoa diferente de mim já faz com que eu me questione a minha vida, com que eu questione a vida das pessoas, com que eu questione como que se dá
a espacialização dessas pessoas, como se dá a territorialização dessas pessoas nesses diferentes espaços da cidade, e como que eu, enquanto uma pessoa sem deficiência, poderia inclusive trabalhar para contribuir, para melhorar de alguma forma a vida das pessoas com deficiência. Então a gente entende que que essa cidade, para qualquer cidade, né, ser uma cidade educadora, ela precisa proporcionar aos seus habitantes direito à cidade, nos termos do Henri Lefebvre, e precisa também proporcionar acessibilidade integral, principalmente numa perspectiva de design universal. Se a gente pensa uma cidade que possibilita amplo usufruto por pessoas com deficiência, se as pessoas com deficiência conseguem utilizar aquele espaço com conforto e segurança, as pessoas sem deficiência também vão conseguir utilizar aquele espaço. Então a gente entende que é fundamental que as pessoas tenham a condição de vivenciar essa cidade a partir de espaços confortáveis, de espaços seguros, e de que isso se dá a partir da acessibilidade integral. Então, nesses 3 espaços que eu falei que a gente focou, a Casa da Cultura, a Praça de Heliópolis e a Vila Olímpica de Belfor Roxo, a gente, mesmo a Vila Olímpica tendo sido reinaugurada há pouco tempo, principalmente a pista de corrida, e a Praça de Heliópolis também ter sido reinaugurada há pouco tempo, infelizmente a gente viu que o que esses espaços têm em comum é uma falta de acessibilidade. Mesmo a Praça de Heliópolis, que é uma praça toda plana, pavimentada com piso intertravado, que é uma coisa boa, porque se ela tem uma manutenção adequada, ela consegue ser um local que dá conforto e segurança para as pessoas com deficiência física, por exemplo, utilizar esse espaço. As rampas que foram feitas nesses espaços, elas foram mal executadas, causando barreiras físicas. Então, é um espaço que acabou de ser reinaugurado, relativamente, e mesmo assim foi minimamente pensada a questão da acessibilidade, mas a forma como se deu a execução dessas rampas faz com que a própria rampa seja uma barreira física para as pessoas com deficiência. Então esse projeto, ele busca, principalmente com a participação das pessoas com deficiência, entender um pouco mais como que se dá essa vivência das pessoas, primeiramente nesses 3 espaços, para que depois a gente possa continuar com o projeto e propor melhorias junto à prefeitura, para que a gente possa efetivamente ter espaços mais seguros, espaços mais confortáveis, espaços efetivamente acessíveis e espaços que realmente sejam inclusivos para toda a população. Para que quanto mais a gente tenha trocas entre as diversas populações, entre as diversas pessoas, trocas sociais, trocas culturais, a gente efetivamente possa ter trocas educacionais com essa cidade, possa caminhar para que Belfor Roxo seja uma cidade educadora. Da forma como Belfor Roxo se apresenta hoje em dia, infelizmente ainda está longe de ser uma cidade educadora. Mas a gente defende que toda cidade, inclusive Belfor Roxo, ela pode ser uma cidade educadora, e a partir disso, e para isso, né, precisa, na verdade, vontade. E a gente está tentando contribuir de alguma forma para que isso efetivamente se dê. Espero que todos façam realmente valer os seus direitos. E caso algo seja desrespeitado, procurem o Ministério Público, procurem a Defensoria Pública ou até mesmo um advogado, para que possa realmente lutar pelos direitos de vocês e fazerem com que todos eles sejam efetivados. Muito obrigada. Agradecemos a todos os convidados, agradecemos a você que nos assistiu, acompanhando mais uma edição do Daqui para Frente Baixada Fluminense. Convido que curtam a nossa página no Facebook, também se inscrevam no canal no YouTube. Agradecemos a audiência e até ao próximo encontro, em mais uma edição no Daqui para Frente Baixada Fluminense. Valeu!